de ser mais objetivo possível. O próximo tópico que nós temos que ver são as providências preliminares. Não vou pegar no código, não. Providências preliminares que estão no código a partir do artigo 347. Olha como é que o 347 nos ajuda um pouco. Olha. Findo o prazo para a contestação, resposta do réu, né? O juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções desse capítulo. Aí começa as providências preliminares. Vou passar para os senhores o que é assim, a ideia central das providências preliminares, para que a gente possa tratar quais são. No código, ela está lá do artigo 347 ao artigo 353. As providências preliminares, como o nome diz, são providências que o juiz deve adotar antes de prosseguir com o processo. Por isso que são providências preliminares. Antes, nós não vimos que as preliminares, no sentido técnico processual, é algo que antecede, é uma questão prévia vinculada a uma questão principal. Falamos disso, para diferenciar preliminar de prejudicial. Providência preliminar tem esse sentido, são providências que o juiz deve adotar antes de pensar em correr com o processo para julgar o mérito, para pedir prova, por exemplo. É isso. A lógica é essa. E aí, entendendo essa lógica, os senhores verão que o código nos traz 3 institutos, mas nós temos outros espalhados pelo código, que é nesse momento que atua. Então, eu vou mostrar para os senhores, mais uma vez, desculpe pela insistência, no tempo que nós temos. O primeiro deles é a não incidência dos efeitos da revelia. Como assim dos efeitos da revelia? Acabamos de ver que o efeito processual da revelia, que é o julgamento antecipado do mérito, ele depende do efeito material, que é a presunção de veracidade. Então, o segundo efeito só vai ter se tiver o primeiro, e o primeiro acarreta o segundo. Logo, eles estão vinculados. Então, o efeito material da revelia, quando não se faz presente, ele derruba também o efeito processual da revelia. Dito de outra forma, sem presunção, o juiz vai precisar de prova, né? Estamos vendo o procedimento comum da tutela cognitiva. E a cognição é a junção de alegações e provas. Agora nós já sabemos, provas ou presunções, né? Se o juiz já tem alegações suficientes e já tem prova suficiente ou presunção suficiente, ele vai julgar com base em cognição. Mas, se o juiz não tem prova ainda e não chegou o momento de instrução probatória, ele vai avançar com o processo. A não ser que tenha presunção. Aí você vai falar assim, se teve revelia, tem presunção. Nem sempre. Nós vimos que o artigo 345 excepciona lá. Então pode ser que nós tenhamos... E é isso que o código quer, chamar a atenção do juiz. É tipo assim, olha, excelência, cuidado, e não vai tocar esse processo, toque de caixa. Cuidado para você não ver revelia e achar que pode julgar. Então tem providências para o senhor adotar aqui. Cuidado, calma. Pode ser que nós tenhamos revelia e ainda assim se faça necessário produzir prova. Ó. 348. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o que o legislador poderia ter dito ali? Se o réu for revel. Porque revelia é ausência de contestação. Pois bem, se o réu não contestar a ação, o 344 vai dizer que ele é revel. E vai dizer um efeito que em geral se produz. Mas essa parte é importante. Em geral se produz. Porque o 345, nós já vimos, trata dos casos em que não se produz o efeito. Tem revelia, mas não tem o efeito material. Agora vamos ler. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, qual é o efeito da revelia previsto no artigo 344? A presunção de veracidade. Então o juiz verificando que teve revelia, mas não tem presunção, o que ele vai exigir? Ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não as tiver indicado. Lembra que lá na petição inicial, eu falei, o 319, inciso 6º, está tratando como requisito da petição inicial a indicação das provas.
Mas não é bem requisito, não. Porque se ele não fizer agora, lá na frente o juiz pede para ele fazer. Olha aí o 348. Vai pedir para especificar as provas se não tiver especificado. Então, se ele não especificar lá atrás, não é o fim do mundo, não. Tá? Só se ele quiser adiantar. Então, vejam que o primeiro é o não vai produzir os efeitos da revelia. Cuidado, excelência. Cuidado para não confundir revelia com os efeitos. Nem sempre que o réu não contesta é para tocar pau no processo com base na presunção. E o legislador optou por deixar isso bem claro para Vossa Excelência no artigo 348. Então, cuidado. Essa é uma providência que o senhor deve tomar preliminarmente a condução do processo. Tá. Primeira. Segunda é a réplica. Réplica é uma denominação da prática, tá? O código não chama de réplica. O código só diz que vai abrir prazo para o autor se manifestar em 15 dias. E o que é a réplica? É justamente isso. A oportunização de um prazo para que o autor se manifeste sobre os fatos novos aduzidos pelo réu em sua defesa. Qual é o prazo que o autor vai ter? 15 dias, por uma questão de isonomia. Então, o que é a réplica? A réplica é o prazo, é a intimação do autor para que em 15 dias, então, a intimação do autor para que em 15 dias se manifeste sobre os fatos novos aduzidos pelo réu em sua defesa. E aí pode ser tanto uma defesa de mérito indireta, fatos novos, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao autor, ou uma defesa processual. Nós falamos disso aqui, né? Os senhores vão encontrar essa previsão no artigo 350 e 351. Olha como é que está no código aí. Ó. Ele não fala réplica, ele fala do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Qual é o nome disso? Defesa de mérito indireta. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Aí embaixo, seção terceira, das alegações do réu. Essa parte do código tá horrível, tá muito mal estruturada. Das alegações do réu. Mas a seção anterior também é uma alegação do réu. É uma defesa de mérito indireta, que o réu alega. Então como é que você chama um instituto posterior que é contraditório com o instituto anterior? Muito mal feito. Das alegações do réu. Esqueça o título da seção segunda. Esqueça o título da seção terceira. Chamem esses dois dispositivos de réplica. É melhor. E aí a redação é parecida, o 351 com o 350. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, produzindo prova. Veja que é muito parecido o 350 e o 351. O legislador só cagou aqui porque ele tratou de modo diferente e deu um nome horrível. Era muito melhor ter uma seção única, chamada réplica, e dizendo, quando o réu aduzir fatos novos, seja por uma defesa de mérito indireta, seja por uma defesa processual, o autor tem 15 dias para se manifestar. Muito mal feito aqui o código, tá? Mas é o que nós temos. E o 352 trata do terceiro. A terceira providência preliminar, que é o saneamento processual. Vou trazer aqui o 352. Tá aí. Verificada a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Senhores, nós falamos lá em TGP do princípio da primazia da resolução do mérito. E é ele que orienta essa ideia de saneabilidade, de saneamento processual. O saneamento processual não é uma exclusividade desse momento do processo. Na verdade, a emenda da petição inicial, que nós vimos lá atrás, artigo 321, já é uma manifestação de saneamento. A correção dos requisitos que não estão na petição inicial. O juiz dá chance para o autor corrigir. Então,
Só cuidado para não confundir que o saneamento ocorre só aqui nessa fase das providências preliminares. Na verdade, o saneamento está espalhado por todo o procedimento. Todo o procedimento tem a ideia de saneamento. Aqui é mais uma delas apenas. Então fiquem com essa ideia. Saneamento, saneabilidade dos atos processuais, correção dos vícios, princípio da primazia da resolução do mérito. Na verdade, a todo e qualquer momento do código em que o juiz identifique um vício sanável, um vício corrigível, ele não pode se aproveitar do vício e colocar fim ao processo. Ele deve tentar corrigir o vício. Claro que o vício tem que ser sanável. Se o vício é insanável, incorrigível, a resposta já está dada, não tem correção. Aí a solução é a extinção do processo. Pense, por exemplo, na coisa julgada. É um vício, é um pressuposto processual negativo. Quando se manifesta a coisa julgada no processo, acabou. Tem que colocar fim, não tem solução. Nós falamos sobre isso, inclusive, artigo 485, inciso 5º. Ok? Coisa julgada, litispendência, existem vícios que são insanáveis. Aí não tem o que fazer. Mas sendo vício sanável, o juiz deve providenciar a correção. Ok? Bom, nesse contexto geral das providências preliminares, eu vou lhes trazer ainda o que consta lá do artigo 72, a nomeação de curador especial. Porque isso não está nessa parte do código. Como eu lhes disse, acabei de falar, está lá no artigo 72. Então o juiz tem que ter cuidado para se atentar ao artigo 72, que trata sobre o curador especial. Quando que o juiz vai nomear curador especial? Quando houver incapaz, sem representação legal, ou tendo representante legal com interesses contraditórios, mas não é essa parte que me interessa aqui não. Eu quero falar do inciso 2º. O juiz vai nomear curador especial quando o réu for preso e estiver revel. Quando o réu revel for preso. Réu preso revel. Bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. O que significa isso? Nós temos revelia aqui. Então estamos nessa fase logo depois da contestação. O juiz verificou a revelia, mas ele verificou a revelia em um réu preso. Ele verificou a revelia em um réu que não foi citado pessoalmente. Ele foi citado fictamente. Tanto a citação por edital quanto a citação por hora certa são modalidades de citações fictas. A citação não real. A citação não ocorreu realmente. Você não consegue ver ali a assinatura do réu dizendo que ele recebeu. Nós estamos aqui trabalhando com uma ficção jurídica. Uma citação ficta. Nesses dois casos, o legislador não foi tão severo com o réu. Porque ele pensou assim, pô, o réu está revel. O réu não contestou. Mas o réu está preso. Deve ter sido por isso que ele não contestou. Não deve ser tão fácil, você estando preso, constituir advogado. Então eu vou pegar mais leve com esse cara. O réu revel que está preso não vai ter o efeito material da revelia. Eu vou nomear um curador especial. E o curador vai contestar. O réu revel citado por edital. Não vamos tocar o processo a toque de caixa. Não tem como saber se esse réu está sabendo desse processo. A revelia provavelmente não foi dolosa. O réu nem sabe do processo. Então eu vou nomear um curador especial. E o curador especial, ele pode contestar por negativa geral, né? O curador a curatela especial, ela é exercida pela Defensoria Pública. E se a gente for lá ao artigo 341, parágrafo único, o 341, meus amigos, é aquele que trata do ônus da impugnação especificada, né? Que tem que impugnar especificadamente cada um dos fatos. Eu não falei lá de propósito, para eu falar aqui. Ah, botei errado. Salvo se for Defensoria Pública, né? Porque o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo e ao curador especial. Então, réu revel preso, réu revel citado por edital, nomeia-se curador especial e o curador vai contestar. Então, vai quebrar a revelia, vai voltar atrás da revelia. O curador especial vai contestar por negativa geral, que não pode. Em geral, não pode haver contestação por negativa geral, né? Mas o curador especial pode.
Tá? Então essa é uma outra providência preliminar. O juiz tem que se atentar a isso. Já está na quinta providência preliminar, que atua nesse mesmo contexto, são as intervenções de terceiro provocadas. E aí provocadas pelo réu, né? Quais são as intervenções de terceiro provocadas pelo réu? Denunciação da lide e chamamento ao processo. Vejam lá, artigo 125 e 128, salvo engano. A denunciação, o réu pode propor na contestação. O chamamento ao processo, só o réu pode propor e só na contestação. Então o juiz tem que estar atento a isso. O juiz tem que verificar, se o réu passou a fase da resposta do réu. O que teve? Teve revelia? Teve revelia com presunção de veracidade? Teve revelia de um réu preso? Teve revelia de um réu citado por edital? Isso muda o caminho do processo. Não teve revelia, teve contestação. Então tá beleza. O que o réu alegou na contestação? O réu trouxe fato novo na contestação? Trouxe réplica. Na contestação, o réu gerou uma intervenção de terceiro? Vamos lá, vamos citar os terceiros para fazer parte do processo. O juiz não pode tocar o processo. Perceba que a ideia é a seguinte: até agora, o procedimento vinha numa sucessão retilínea de fatos. Petição inicial, despacho preliminar, citação, audiência, resposta. Retilíneo. Não tinha variações. Nas providências preliminares, para um pouquinho, descansa um pouquinho, toma um cafezinho, o juiz raciocinar o que vai fazer. Tanto que esse é um ato que o cartório não pode tocar direto. Não é um ato meramente ordinatório. O juiz tem que tomar a decisão. O juiz tem que decidir qual é o prosseguimento que aquele procedimento vai ter. São várias nuances que ele tem, portanto, que se atentar. E aí a TAI. Tatiana? Ou é TAI mesmo? Diz lá, quais os artigos da denunciação da lide e do chamamento ao processo, professor? Não consegui pegar. 125 e 128. Deixa eu confirmar aqui. (126) Ainda bem que você falou. 126 e 131. 120, Taiane, 126 e 131. Que bom que você provocou. Aí eu falo correto. Bati na trave ali, né? Tudo de cabeça também. Bora. A essa hora, brincadeira não, hein? 5 horas e 10 minutos. Estamos aqui desde 8 e pouco. Tive uma semana cansativa. Eu tô no piloto automático. Tô falando sem nem... Já tá no automático. Aí, às vezes... ainda bem que você provocou, tá? 126 e 131. Mas não acabou. Tem mais. Temos uma sexta providência preliminar. Vocês, senhores, vão lembrar aqui, ó. É a intimação / citação 2 reconvindos. Então, se na resposta do réu, a fase que acabou de acabar, o réu reconveio, o réu reconviu, nós temos que dar ciência aos reconvindos, né? Por que está ali citação ou intimação? Porque se a demanda reconvencional do réu originário foi proposta em face do autor originário, que vai ser o autor reconvindo, o autor já faz parte da relação processual, né? Então ele vai ser intimado. O autor tem sempre que estar, o autor da ação originária tem sempre que estar presente. Autor reconvindo. Agora pode ser o autor e mais alguém. Nós vimos que pode ter o litisconsórcio passivo na reconvenção. Está lá no 343, parágrafo 4º. Ou no parágrafo 3º. Parágrafo 4º. E aí vai ser a incitação desse sujeito. Para que eles respondam. Eles podem contestar a reconvenção, como eles podem reconvir a reconvenção também. Nós falamos sobre isso ainda há pouco. E temos ainda uma sétima providência preliminar. Veja, quantas coisas tem nessa mesma lógica da providência preliminar e que não está no capítulo do Código. Mas aqui não é nem falha do Código, não. O intérprete, né? Nós, atores
do ramo jurídico, a gente tem que fazer a interpretação sistemática, né? É por isso que estamos aqui nesse sábado ensolarado, que minha família, lembra que eu falei no começo? Está lá no Rio curtindo. No Rio não é Rio de Janeiro não, é Rio aqui de Friburgo mesmo. Tomando um banho no Rio. E eu estou aqui com os senhores para a gente aprender. E aí a sétima providência são as intervenções. Intervenções obrigatórias. Como eu disse, a providência preliminar tem uma lógica geral de evitar nulidades no processo. O juiz não conduzir o processo automaticamente e deixar de praticar atos que são imprescindíveis, que são essenciais, e vai gerar nulidade, né? Então, esse é mais um caso de intervenção obrigatória. O caso básico que nós temos elementar é do Ministério Público, né? Participação obrigatória do Ministério Público nas hipóteses lá do artigo 178 ou 138. Como eu disse, eu estou no automático. Não, 138 é do amicus curiae. 178. Eu tinha acertado, mas fiquei em dúvida. 178, nas hipóteses lá do artigo 178. Participação obrigatória do Ministério Público. Mas não é o único, né? Não é o único. A depender da demanda, tem algumas demandas específicas que pode reclamar a participação de uma autarquia federal, por exemplo. Pensa aí na CVM, no CAD, no ICMBio, no IBAMA, no IFAM, que a lei de regência impõe a participação obrigatória dessas autarquias, desses institutos, nos processos que versem sobre aquela demanda. E aí o juiz tem que saber disso. O juiz tem que conhecer o ordenamento jurídico. E nessas causas vai intimar, portanto, esses interessados para que eles manifestem se tem interesse ou não. Porque se não faz isso, o processo avança, a CVM pode pleitear uma nulidade e tem que voltar. Então não adianta aqui, a lógica é essa. Não adianta tocar toque de caixa rápido, porque pode a parte interessada alegar com razão uma nulidade e vai ter que voltar. Tá? Então está vista aí as providências preliminares, que são providências que o juiz deve adotar de modo preliminar, nesse momento do processo, logo após a resposta do réu, para que o processo seja conduzido do modo devido e que se evite, portanto, a cometimento de nulidades. Ok?